tudo bom? Que bom que você está aqui comigo para mais uma edição do Arte e Cultura. Hoje nós vamos falar sobre um lugar bem especial em Curitiba para quem gosta de livros e de cultura. A livraria e editora Arte e Letra, fundada no início do século XXI pelos irmãos Tiago e Frederico Tissot, a Arte e Letra se tornou uma das marcas mais respeitadas do mercado editorial. E para conversar sobre essa trajetória de sucesso e sobre essa fantástica fábrica de livros no centro de Curitiba, a gente recebe o Frederico Tissot, que é um dos sócios e fundadores. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite e vamos falar de livros. Vamos lá, então a Arte e Letra nasceu em 2003, como uma editora, um pouquinho antes daquela explosão dos livros eletrônicos, Como é que foi essa iniciativa? Foi para publicar os livros que a família gostava? De onde veio essa ideia de empreender? Começou de uma forma bem amadora, assim, e bem natural, Não começou como um negócio, algo que a gente planejou como um negócio, investiu, fez contas e tal. É uma coisa que foi acontecendo, assim, surgiu a possibilidade de publicar alguns livros e eu comecei de uma forma bem amadora mesmo, como eu disse, a publicar alguns livros. E eu cuido da parte gráfica, Eu sou designer gráfico e ilustrador e o meu sócio, o meu irmão, o Thiago, ele é escritor e é o nosso editor. Então ele também já tinha a ideia de publicar algumas coisas dele, de pessoas que ele conhecia, de traduções que ele achava que seria interessante de fazer e publicar aqui no Brasil. E dessa forma a gente começou a publicar um livro aqui, outro ali, um livro por ano, 2 num ano. E de repente a coisa foi se avolumando e tomando corpo e a editora realmente nasceu. E esse processo sempre artesanal. Explica, para quem está nos vendo, assistindo, o que é esse processo artesanal? Nesse comecinho a gente trabalhava de uma forma mais industrial, digamos, Então a gente dependia de parceiros, de gráficas e de outros parceiros para produzir os livros, porque a gente cuidava só realmente da curadoria, da seleção dos textos, trabalhava os textos, fazia parte de arte, de diagramação e daí encaminhava para uma gráfica terceira que faria toda a impressão. Hoje é um processo bem diferente, a gente consegue produzir de forma artesanal, como você comentou. Dentro da nossa própria editora, a gente criou uma editora dentro do nosso espaço, que a gente chama de laboratório gráfico, porque realmente a gente faz alguns experimentos gráficos assim. Então a gente resgatou formas tradicionais de encadernação, a encadernação dos nossos livros é feita manualmente, toda a colagem, a dobra, tudo é feito manualmente. E então hoje é um processo bem diferente de quando a gente começou. E esse processo artesanal surgiu também por essa necessidade de a gente controlar o nosso produto, de a gente poder fazer sob demanda, que a gente ficava muito refém do mercado editorial que funciona na sua maior parte assim, que você depende de parceiros, aí você tem que fazer grandes tiragens, você tem que ter um investimento muito grande, tem que ter um estoque grande, tem que ter investimentos maiores para produzir em grande quantidade. E aí foi em 2006 que vocês sentiram essa necessidade de ter um ponto físico realmente, de ter uma livraria, no caso uma livraria na rua, uma livraria de rua. A gente sentia muita falta do contato com o leitor mesmo, Então a ideia da livraria foi justamente criar esse espaço de troca para a gente mostrar o nosso trabalho, para a gente receber as pessoas e também para fomentar, de certa forma, a literatura, a cultura e a arte. A gente acabou se tornando uma referência não só na literatura, mas na arte, na cultura, na música e acabou fazendo muitos amigos e parceiros de vários projetos que surgem nesse ambiente da livraria e do nosso café. Então, de lá para cá, houve algumas mudanças de endereço e sempre tentando melhorar essa experiência para quem vai à livraria, à editora. Quando a gente começou, a gente era já existia editora, num escritório,
e a livraria funcionava dentro de um outro café, porque já era um ambiente que a gente queria estar, né? Essa coisa do café com livro. Nessa circulação que de tem pessoas. tudo a ver. E posteriormente aí a gente saiu desse espaço e abriu um espaço só nosso, aí com a nossa livraria, né? E daí já montou o nosso próprio café e aí começou essa proposta que a gente tem hoje. Hoje a Arte Letra está na Desembargador Mota, aqui em Curitiba. Isso, Desembargador Mota. E até o projeto, a arquitetura do lugar, ele é todo pensado realmente para quem vai até o local, para viver essa experiência. A editora, ela fica visível para quem está no café também? Aos poucos a gente foi evoluindo nesse quesito, né? A gente queria cada vez mais mostrar o que a gente faz e a partir do momento que a gente criou o nosso laboratório gráfico, foi na sede anterior que a gente estava e não foi pensado para isso, então funcionava nos fundos, as pessoas não conseguiam ver a produção dos livros. E quando a gente mudou para o espaço atual, a gente realmente queria que as pessoas vissem, então a gente abriu uma janela grande no nosso laboratório, onde as pessoas que estão ali no café e na livraria conseguem ver a gente trabalhando. Então elas veem os livros sendo feitos ali em tempo real, são os livros que ela vai poder folhear e comprar ali na livraria. E o café também tem todo um objetivo, uma estrutura, uma forma de servir ali os doces, os cafés, os chás que são feitos ali. O café é bem focado em cafés especiais, então a gente trabalha com cafés de alta qualidade, nossos baristas são super bem treinados, então a gente tem todo um controle sobre o café. E essa combinação do café com o doce, principalmente, que a responsável pelo nosso café é a minha esposa, a Miriam, e ela é confeiteira, então ela sempre quer dar um destaque maior para os doces e é o que ela gosta de criar claro, e fazer. E segue a mesma pegada artesanal, que tudo é feito lá, desde todas as caldas que a gente usa, a manteiga é temperada lá, tudo é feito lá, os pães. Então, essa ideia mesmo de tudo feito ali, tudo feito com carinho, de forma local, familiar, né? A gente está trabalhando ali em família e feita para a cidade mesmo, né? Para ser esse ponto de referência, de encontro das pessoas daqui e de fora também. A gente recebe muito turista. Tem muita gente que vem a Curitiba e já coloca ali no roteiro a livraria Editora Arte Letra. A gente vê que se tornou já, com todos esses anos que a gente já trabalha, um ponto de passeio mesmo de quem vem à cidade. Então as pessoas já vêm, não é que achou por acaso, a gente pergunta para as pessoas e elas realmente colocaram no roteiro delas uma passagem lá pela Arte Letra. E qual que é a resposta aí ao longo dos anos que vocês têm recebido do público e também dos autores, né, do pessoal envolvido com literatura? Como é que Curitiba, hoje você acha que Curitiba se posiciona nisso? E a contribuição da sua empresa, da livraria editora nesse cenário? No nosso começo ali a gente foi percebendo que Curitiba sempre teve uma grande tradição de escritores e escritoras a nível nacional e mundial, mas nunca teve grandes editoras de literatura, né? Tem uma boa tradição e tem um grande mercado de editoras de livros infantis, livros técnicos, né? Livros didáticos, mas de literatura sempre teve um vácuo, assim. Então, os escritores e as escritoras que foram ganhando um renome começaram publicando os próprios livros, porque não tinham onde publicar, né? E assim também surgiram várias revistas de literatura da cidade, que era a forma dos escritores ali se organizarem e se autopublicarem, porque não tinha onde eles começarem a publicar os seus livros. E aí depois que eles iam ganhando uma notoriedade maior, iam para editoras de Rio, São Paulo, e aí atingiam o cenário nacional. Mas aqui não existiam assim editoras tradicionais de literatura. Existiam as livrarias de rua mais antigas, mas que quando a gente começou também já estavam num processo de fechar, as famílias já não queriam dar continuidade e houve aquele boom dos shoppings e livrarias mega store, estava tudo migrando para esse cenário, né, de shopping.
E a gente apostou justamente no contrário, de ter a livraria de rua, local, com os autores e autoras daqui, reunir o pessoal, né, da intelectualidade local, da cultura, da música, da arte, e ser esse espaço de referência, de troca de ideias. Tanto que a maioria dos nossos projetos surgem ali nas mesas do nosso café. Né? Vamos contar um pouquinho desses projetos, então, Frederico, o que você destacaria para a gente? Bom, agora a gente fez um ano agora, um projeto novo que a gente tem de uma revista de literatura que se chama Júlia, que é uma homenagem também às revistas de literatura que tinham nomes, né, próprios. E então a gente escolheu o nome de Júlia para reverenciar a Júlia da Costa e a Júlia Vanderlei, que foram pioneiras na literatura paranaense, e que é onde a gente abre para inscrições, então pessoas, principalmente do Paraná, mas também a gente abre algumas exceções para de fora, podem mandar os seus textos e a gente faz uma seleção e publica justamente com essa ideia de divulgar o trabalho das pessoas, de fazer circular a literatura paranaense. E agora conta um pouquinho do que a Arte e Letra se orgulha, que publicação que você poderia destacar e contar uma história para a gente. Tem várias, né? A gente teve, o nosso primeiro cartão de visita, digamos, foi a nossa primeira revista que a gente tinha, que se chamava Arte e Letra Histórias, que foi de A a Z, né? Cada edição era uma... Foram 26? Foi o alfabeto 26 inteiro. 26 edições, E a gente, né, o final foi sofrido, mas a gente chegou até o final do alfabeto. Que era uma proposta parecida, mas que a gente trabalhava com traduções, trabalhava com autores do mundo todo, assim, justamente para mesclar autores super conhecidos e autores iniciantes. Então foi o nosso primeiro cartão de visita e que nos proporcionou várias outras coisas, né? Mas a gente já fez alguns projetos com o Dalton Trevisan, a gente publicou recentemente o Leminski, a gente está trabalhando com essa nova geração de autores e autoras daqui, e isso na parte da literatura, né? E o nosso trabalho gráfico também é muito importante, a gente valoriza essa coisa do artesanal, das ilustrações, da imagem, né? De trabalhar o livro como um objeto de arte também, não só um suporte para a literatura. Então a gente já ganhou destaque, assim, já teve projetos premiados na parte gráfica mundialmente. Vários prêmios internacionais, a gente tem mais de 20 prêmios de design e de ilustração na nossa carreira, então são vários destaques aí. E sempre com essa preocupação de mesclar autores consagrados com gente que está começando, dando essa oportunidade. É importante essa iniciativa a gente vê bastante na Arte e Letra. Foi justamente essa experiência que a gente teve da primeira revista, né, da Arte e Letra Histórias, que tinha esse propósito. Então a gente tinha lá autores super consagrados mundialmente, clássicos universais da literatura, com um escritor daqui de Curitiba que escreveu o seu primeiro livro, está acabando de iniciar na carreira, né? E acho que é uma forma de dar visibilidade, né? Porque se a gente trabalhasse também só com autores iniciantes, quando a gente também era uma editora iniciante, a gente não conseguiria essa visibilidade que a gente conseguiu. Então foi uma forma que a gente achou de mesclar isso, né? E daí você vê uma escritora iniciante que está na mesma edição de uma revista de um autor super consagrado, né? Também é uma forma de entrar no mercado e ganhar uma visibilidade. Falando agora sobre o mercado nacional de livros, né? Que tem mostrado um aumento positivo ali de 8%, a gente tem aqui um dado que cerca de 8% no acumulado, segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, né? Um crescimento em volume e faturamento, mas ainda há uma grande preocupação, um desafio no Brasil, né? Que é a formação de leitores, né? Como é que você vê esse cenário hoje? O mercado tem crescido de forma assim, contínua, mas também tímida, né? Mas também um pouco impulsionado ali pela pandemia e essa volta da pandemia, né?
Porque durante a pandemia, por exemplo, para a gente, a editora foi o que nos manteve, porque as pessoas tinham necessidade de continuar consumindo, né, literatura e lendo, que era o que a gente podia fazer com as pessoas em casa, né? O nosso café ficou fechado por muito tempo e a volta foi muito difícil, mas ali na pandemia a arte, de uma forma geral, teve um crescimento, né, de consumo, assim. E aí que a gente vê também como a arte, a literatura, a cultura são essenciais para a nossa vida, né? Foi o que nos manteve ali dispostos e vivos na pandemia. Com certeza. Você poder ler um livro, você poder assistir um filme, né, no meio daquela loucura toda. Então, foi uma coisa que deu uma impulsionada também, eu imagino. E a gente está mantendo esse crescimento, mas também o mercado editorial, ele é muito setorizado, né? O nosso ramo de literatura, mesmo propriamente dita, já se enquadra mais na parte da cultura, da arte, que é sempre o lado mais desfavorecido, né? O mais difícil de você conquistar as pessoas, de você trabalhar, de você ganhar incentivos e tal. E existe um outro lado que são os best-sellers, que às vezes são não ficção, né? Livros de não ficção, que daí enquadra várias coisas, né? Mas o nosso segmento é sempre aquele trabalho de formiguinha ali, de ir mantendo a chama acesa e conquistando novos mercados. E até a formação dos leitores. Hoje é uma preocupação bastante grande, né, com relação à juventude, às crianças, né, de ter esse hábito da leitura que a gente percebe que vem se perdendo. Há uma preocupação em buscar, em retomar isso, para que as pessoas voltem a ler os livros, né? Para que os pais voltem a ler também na cabeceira, em vez de pegar o celular, né? Sim, sim. Pegar um livro para que também a criança veja esse exemplo, né? Porque realmente é uma preocupação, né? Sim. O exemplo é muito importante, né? Mas não basta só também, né? A gente em casa... A maioria dos pais tenta incentivar, às vezes mesmo os pais que não leem tentam cobrar um pouco dos filhos que leiam, né? Sem o exemplo fica mais difícil, mas tenta. Mas tenta, né? Pelo menos tenta incentivar de alguma forma. As escolas têm iniciativas também incipientes que não dão também conta disso, também não há uma valorização dos professores e das professoras também para que sigam nesse caminho de incentivar mais a leitura, mas a escola é o principal lugar onde se incentiva a leitura. Aí a gente pode entrar em várias discussões de como fazer isso, né? Porque tradicionalmente é na base da obrigação, né? Então tem os livros ali obrigatórios e tem que ler aquele livro e acaba não dando muita margem para cada pessoa se descobrir como leitor, né? Porque cada um vai se encantar com um tipo de literatura diferente, né? Se você tiver que sempre ler coisas que você realmente não gosta, isso sempre vai dificultar. Então, existem várias iniciativas aí dentro das escolas e fora, né? Das secretarias de cultura, das secretarias de educação, que trabalham nesse sentido. A gente tenta, da nossa forma, como a gente não trabalha muito com o público infantil, mas a gente tenta, com essas iniciativas, principalmente de revistas, de publicações assim mais leves, né, que reúnem vários autores, é uma forma que a gente vê também de criar novos leitores, porque, por exemplo, nas revistas são textos mais curtos, então a pessoa não vai ter um livro lá de 200 páginas que, se ela não gostar, ela vai ter dificuldade em chegar até o final e vai, né, encher o saco daquilo ali. Então, com vários textos de diferentes autores, de estilos diferentes, também é uma forma de incentivar que a pessoa vai descobrindo, gostei desse aqui, que estilo é esse, vou procurar, né, outros títulos nesse estilo. Então é uma forma que a gente acha de dar uma incentivada na leitura. E voltando lá sobre a livraria, que eu esqueci de perguntar quando a gente estava falando do espaço físico ali. As prateleiras, elas obedecem critérios geográficos, né? Por que foi pensada nessa curadoria, nesse tipo de
de arranjo ali? Porque assim, você sempre... Tem produção local também, né? Autores a gente locais. tem uma estante só de produção local, que daí engloba tanto os escritores e as escritoras locais, mas como editoras locais também, né? E às vezes o pessoal também independente, que às vezes nem tem uma editora propriamente dita, mas que está produzindo, então a gente deixa esse espaço para a galera local. Mas você organizar seja um acervo de livros de uma livraria ou uma biblioteca, é sempre um desafio, né? Porque você sempre vai ter coisas que se encaixam em várias estantes, né? Então a gente foi, ao longo do tempo, a gente foi achando essas formas de identificar, né, os livros, e hoje a gente tem esse formato que se baseia, claro, também em estilos, né? Mas também nessa questão geográfica. Então a gente tem lá autores e autoras latino-americanos, livros africanos, livros da América do Norte. Então, mas daí a gente também tem algumas coisas que são de gênero também, né? Tem livros policiais, tem livros infantis, tem livros de fantasia, livros história em quadrinhos, que também são coisas que se destacam, assim, que a gente coloca também por gênero. Mas a gente acha legal essa coisa da geografia, até para situar um pouco o leitor, né? Para saber o que ele está consumindo ali, porque às vezes nem sabe de onde o livro de que autor, de onde a pessoa é e tal. Então foi uma forma que a gente achou de valorizar também as produções geograficamente. Tá certo. E hoje é uma empresa familiar. A gente estava conversando antes de começar a gravação e o Frederico estava contando que, na verdade, fundou você e teu irmão, né? E teus pais vieram depois aí para dar esse apoio, né, na empresa. E seu pai é engenheiro, quer dizer, da onde veio esse gosto pela leitura, pela literatura, a gente cresceu numa casa que sempre teve muito contato com a cultura, com a arte. Nossos pais sempre incentivaram muito a gente, né? E sempre conviveram com artistas e pessoas ligadas ao meio artístico. Então a gente já cresceu num ambiente ligado à cultura e à arte, né? E a minha mãe era professora de língua portuguesa e de literatura. Então, mas tanto eu quanto o meu irmão nunca fomos desde pequenos assim grandes leitores. A gente foi se interessar mais por livros e pela leitura já mais na adolescência para a fase adulta, assim. Mas a gente sempre teve ali, minha mãe professora de literatura, né? A gente sempre teve nesse ambiente. E aí foi, né, na questão do empreender mesmo, né? E quando a arte e letra começou, foi como eu falei, foi uma coisa bem nada planejada, assim, foi bem natural, assim, e foi acontecendo. E os nossos pais trabalhavam, né, a carreira deles totalmente separado da nossa. E há uns anos atrás, quando eles se aposentaram, aí eles começaram, né, a participar um pouco mais e conviver mais ali no ambiente, que daí eles estavam com mais tempo, começaram a conviver mais no nosso ambiente ali e acabaram achando atividades que eles poderiam fazer junto com a gente. Então, que bacana. A gente acabou fazendo o caminho contrário, né? Normalmente os pais criam a empresa e os filhos vêm trabalhar, a gente fez o contrário. E acho que esse carinho, esse cuidado de todo mundo com essa empresa, né? Eu acho que isso passa para quem visita, para quem conhece, para quem frequenta a arte e letra. É uma das coisas que a gente não abre mão, assim, de ser esse espaço de encontro, né? Até por isso a gente já teve propostas, já teve várias opções aí de negócio bem diferentes, né? Já tivemos proposta de ir para shopping, já tivemos proposta de franquias e assim a gente prefere que as coisas aconteçam mais devagar, que a gente não perca esse espaço assim onde a gente está ali, a gente fala com as pessoas já nos conhecem, vão lá às vezes para nos encontrar, já chegam com um projeto, com uma ideia, com um livro novo. Então é o espaço para as coisas acontecerem mesmo. Frederico, obrigada pela tua entrevista aqui para
contar um pouquinho da tua história, da história da sua família, né, do seu irmão, da Arte e Letra, falar um pouquinho dessa filosofia por trás da Arte e Letra. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o espaço e convido todos a tomarem um café e lerem um livro com a gente. Tem Instagram, tem... A gente está no Instagram, tem o endereço. @arte e letra, que é o da editora e da livraria, e o @arte e letra café, que é o do café, que a gente acabou separando. E tem o nosso site também, Arte e Letra. Apareçam lá. A melhor forma é ir lá pessoalmente, mas para quem está mais longe... É Desembargador Mota, número... 2013. Desembargador Mota, 2003. 2011, na verdade. Eu falei 13, mas é 2011. 2003 quando começou. 2011. Tá certo. Fica aí o convite então, né, Frederico? Fica o convite e obrigado pelo espaço. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site, nas redes sociais e aqui na TV Assembleia. Até mais.